Muito bem, pessoal. Hoje, um dia típico de inverno, como vocês estão vendo na minha roupa. Que fruta que eu poderia falar para vocês numa época como esta, que não fosse alguma planta cítrica, alguma fruta cítrica, né? Então, hoje eu quero falar para vocês de uma planta que eu particularmente admiro bastante, pelas suas qualidades, pelo sabor da fruta, pela versatilidade que essa fruta pode nos proporcionar, e isso a gente vai demonstrar ao longo do tempo. Mas hoje algumas particularidades que a gente vê em tantos os pomares, plantas, por exemplo, que nem esta aqui, que a gente mais consegue se identificar nos pomares domésticos principalmente. E eu quero mostrar uma outra proposta de condução dessa planta, de um outro formato que ela poderia ficar, facilitando para nós tanto o manejo, quanto colheita, quanto outras práticas, tá? Então a ideia hoje é falar da néspera, ou então outros chamam de ameixinha, ameixa amarela, e ainda outros já ouvi chamarem de ameixa do Pará, possivelmente por causa da semente que tem um formato parecido com a castanha do Pará, tá? Então a ideia hoje é nós falarmos um pouquinho sobre a néspera. Bom, então num primeiro momento, mostrando essa planta aqui para vocês, vocês veem que ela é bastante alta. Os frutos vão ficar na parte bem superior dela, como a gente já tem alguns aqui que a gente pode ver, que dificulta um pouco na hora da colheita, mas é mais ou menos este formato que uma planta, na maioria dos pomares domésticos que a gente vê, vai ter ou vai proporcionar. Por outro lado, do ladinho desta aqui, ó, vocês veem uma planta bem maior do que esta que eu acabei de mostrar para vocês, com um formato diferente daquela lá, ó. Ela tem uma abertura de copa muito maior, muito melhor. A galhada é bem mais aberta, o porte dela é mais baixo. E com esta formação de copa aqui, ela consegue ter uma carga maior também, como vocês estão vendo, devido ao tamanho das braçadas que os galhos vão formar, tá? A néspera, a nespereira no caso, ela é uma planta que produz os seus frutos no galho ou na brotação do ano que ela vai frutificar. Então, por exemplo, isto aqui são galhos, brotações deste ano, tá? Se a gente seguir aqui, ó, eu vou baixar um pouquinho para vocês verem a distância desses galhos lá do tronco principal. Então, aqui neste galho novo aqui, ó, aqui foi feita uma poda e houve uma nova brotação. Este galho aqui, este ano, ele não vai produzir nada. Ele vai emitir ali um botão floral, mas a produção dele vai se dar no ano que vem. Aqui temos um outro exemplo, ó. Aqui tem a brotação do ano passado e que já emitiu duas brotações aqui, ó. Uma mais abaixo, a outra aqui mais acima, e já tem a sua carga para este ano. Vocês estão vendo aqui que nós não temos muitos frutos na planta. Houve um raleio que foi feito, que a gente vai explicar num outro momento. Essa planta até que não teve muita prática de raleio, mas a carga dela já está um pouco menor. Aqui já houve um desbaste, que a gente chama. Por exemplo, a parte de cima foi cortada, aqui, ó,
houve um corte e se deixou apenas 4 frutos. Por que isso? A ideia é a gente ter frutos mais uniformes e maiores. O grande problema da nespereira é a desuniformidade dos frutos e frutos muito pequenos. Isso deprecia consideravelmente o mercado e ela acaba sendo relegada a uma planta que acaba ficando nos pomares domésticos apenas e não se configura numa planta utilizada comercialmente. Então aqui vocês podem observar várias plantas que foram conduzidas de forma correta e temos aqui um exemplar aqui no meio, muito mais alto, mas com menos braços, digamos assim, estendidos para acolher uma folhagem, uma folhada melhor e com isso podermos ter uma produção de frutos maior. E aqui do lado já temos uma outra planta de novo, onde esses galhos, no momento de formação dessa planta, dessa copada, se teve o cuidado de fazer um arqueamento desses galhos para ter esta conformação aqui, tá? Então, apresentando inicialmente para vocês a nespereira, que produz a nossa fruta, que é a néspera, e eu quero mostrar então para vocês como que a gente faz a correta condução do desbaste da florada. Bom, pessoal, então hoje a gente está aqui num pomar doméstico típico de várias regiões, de vários locais, talvez de vários de vocês, uma realidade parecida como essa. E aqui às minhas costas está o nosso pé de néspera, né? Aquele mesmo que eu mostrei numa realidade onde ele foi conduzido de forma correta e um outro pé que não havia sido conduzido de uma maneira que a gente gostaria. Então vocês veem um pé com 3 braçadas principais, só que como ele não foi arqueado, eu tenho aqui vários problemas. Eu tenho a dificuldade desse pé estar muito alto, eu tenho um problema que eu não vou conseguir atingir os frutos na maioria deles, isso dificulta os tratos culturais que eu vou ter que executar. E da mesma forma, eu tenho aqui um microclima, que eu tenho bananeiras no fundo, eu tenho outras árvores aqui, como por exemplo essa acerola aqui, que é extremamente exigente em luz solar, que conforme ele for abrindo na busca de luz também para produzir, eu vou ter dificuldade de produzir a néspera e ao mesmo tempo dificuldade de produzir a acerola, do mesmo modo a bananeira, e assim é uma sucessão de problemas que eu vou ter ao invés de eu colher bons frutos, que são o meu objetivo final. Então, a primeira coisa, como eu já mostrei no início do vídeo para vocês, é a correta condução. Eu fazer um arqueamento dessa planta quando ela está mais jovem, mais nova. Que neste caso aqui vai dar muito mais trabalho. É possível ainda fazer. E a outra técnica que eu quero passar para vocês é em relação à colheita dos nossos frutos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, neste galho aqui, conforme vocês sabem e viram, que a produção da nespereira é sempre nos galhos finais, aqui na brotação do ano, que vai soltar essas palmas aqui e que vão produzir os nossos frutos. Só que a carga desses frutos aqui, ó, ela é bem desuniforme. Então, para eu colher frutos, como por exemplo, eu já tenho aqui, ó, eu tenho aqui frutos mal distribuídos, eu tenho frutos aqui já que sofreram o ataque das folhas e de insetos predadores, e eu tenho aqui frutos
muito concentrados, que eu já tenho certeza que vai me dar uma produção de colheita de frutos pequenos. Então o que eu posso fazer? Nesse ponto aqui, ó, com uma tesoura de poda ou uma outra tesoura mesmo, eu posso fazer o raleio. Então eu cortaria esses 3 frutos aqui, sobrariam ainda 4, que eu poderia tirar um deles ou deixar os 4, e só com essa prática aqui eu já posso ter uma obtenção de frutos melhores. Neste aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu retiro esse fruto que já está doente, deixo esses 2 que estão bem distribuídos, e nesses aqui, ó, eu posso fazer um pequeno corte e deixando mais 2. Então eu teria teoricamente 4 frutos aqui. Vocês viram que eu retirei algumas folhas, porque essa folha ela é bastante dura. Com o vento ela pode machucar e eu vou ter problemas nos frutos também. Então retirei as folhas que teoricamente iriam roçar nessa planta. A outra atividade que é importante vocês fazerem é cobrir com o que a gente chama de TNT, né? Um tecido não tecido, fazer uma pequena trouxinha aqui para proteção tanto da mosca das frutas como de ataque de pássaros e também proteção de outros insetos. Vai dar uma melhor qualidade nos frutos. Qual é o momento certo de fazer isso aqui? Bom, há 2 formas. Eu fiz aqui porque era o momento que eu tinha para fazer, porque o fruto já estava formado. Mas, se vocês olharem, este galho aqui, ó, ele ainda não tem os frutos, né? Mas eu já sei aonde esses frutos eles irão se localizar, que vai ser aqui, ó. Então o que eu posso fazer? Eu sei que aqui vão se formar frutos, deste lado vão formar frutos e assim sucessivamente. Então eu posso cortar a parte de cima, deixando 3 raminhos dessa palma aqui, e depois eu faço essa atividade aqui, ó. Isso vai fazer com que essa planta ela consuma menos energia, porque ela não vai precisar chegar na produção de vários frutos, que seria, vamos ver se tem, aqui temos uma outra opção, ainda florescendo, ó. Ao invés de eu fazer a planta gastar muita energia até o ponto de fruto que ela vai gastar, então eu posso aqui fazer um raleio, deixando apenas essas partes aqui para ela produzir seus frutos. E depois eu faço a outra atividade, depois que ela chegar num ponto de frutos maiores, eu posso fazer o raleio dos frutos novamente. Essa é uma opção para colheita de frutos mais bonitos, mais saudáveis, maiores, e uma opção de mercado, já que é uma fruta que nós não temos disponível no mercado, principalmente no Rio Grande do Sul. E é uma possibilidade também de ganhos de renda, né? Então, os cuidados hoje que o Cultura da Roça quer deixar para vocês são especificamente cuidar na condução da planta, que nós vamos ainda encontrar uma planta de um porte menor para poder mostrar para vocês melhor como que a gente poderia fazer essa condução, e num outro momento a gente vai fazer com que essa planta aqui se adapte melhor também às colheitas, porque nós vamos poder reduzir ela. Vocês veem que as plantas, principalmente a nespereira, ela tende a se alastrar, porque cada ano, nesse galho aqui, por exemplo, terminando essa produção aqui, ele vai estender e no outro ano ele já vai estar aqui. A produção vai ser aqui. Então, como é que eu posso encurtar este galho? Então, são essas 2 dicas de hoje em relação à cultura da nêspera. Existem outras opções para eu diminuir o porte da minha planta? Existem. Hoje já se faz a utilização
da enxertia, usando porta-enxertos que vão deixar um tamanho menor dessa planta e que pode ser também uma alternativa bem interessante para pomares domésticos, tá? Então esse é o recado de hoje. Curtam o nosso vídeo, socializem ele, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê numa outra oportunidade. Um abraço.